Então tá bom. A espiritualidade agradece a presença de todos nós aqui. Todos ficamos muito contentes. Nós, os trabalhadores da casa, os trabalhadores espirituais, nós que estamos tendo a oportunidade de participar dessa reunião, dessa noite, né? Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso bate-papo da noite. E as nossas primeiras duas reflexões, né? A primeira é algo que eu já tenho dito a vocês em gotas homeopáticas, né? Os 5 princípios básicos da doutrina espírita. No que o espírita tem que acreditar para que toda a codificação ou todas as leis divinas e naturais possam ter sentido e possam fazer o efeito desejado, né? A primeira delas é a crença em Deus. O Espiritismo, pessoal, é uma religião cristã. Ela é ciência, ela é filosofia, mas ela é uma religião cristã. Somos cristãos porque acreditamos em Jesus, né? Como o nosso mestre e tal, e assim por diante. O segundo princípio é a crença na imortalidade da alma. Falamos sempre para todos aqui, somos imortais. Cada um de nós somos eternos, nós não vamos morrer nunca. Nós vamos trocar de vestimentas várias e várias vezes. Mas aquele espírito que foi criado como Thaís, como Ângelo, como Patrícia, como Paulo Henrique, ele é imortal. Ele é imortal e único no universo inteiro. Olha que bênção maravilhosa, que coisa linda que Deus fez para cada um de nós. Cada um de nós somos uma única unidade, né? Uma única personalidade no universo, tá ok? Então acreditamos na imortalidade da alma. Porque acreditando na imortalidade da alma, consequentemente precisamos crer e acreditamos nas reencarnações. Se não acreditarmos em reencarnação, muita coisa deixa de ser lógica, né? O primeiro exemplo que a gente sempre dá no Espiritismo é que vivemos, encarnamos, para passarmos por provas e expiações. Provas para nos melhorar, expiações. Lembra que eu falei para a gente substituir a palavra expiações por consequências? Consequências de atos errados que praticamos no passado. E aí onde entra a encarnação? Como que um bebê de 2, 3, 4, 5 anos pode nascer com um tumor cerebral? Que mal ele fez? A reencarnação nos explica. São reminiscências de vidas anteriores. São expurgos da alma de vidas anteriores. Tá ok? Então acreditamos na reencarnação. Crença na comunicabilidade entre os ditos mortos, né? Que a gente acha que estão mortos, mas estão os desencarnados, que estão mais vivos do que a gente, com os vivos encarnados. Então acreditamos nessa comunicação. A quem é espírita praticante, eu acho que não tem como não acreditar. Porque todas as casas espíritas, essa casa toda terça-feira, toda quarta-feira, toda quinta-feira, comprova isso materialmente, na prática. Eu ouvia muito as pessoas dizerem, né? Prova para mim que alguém voltou de lá para falar. E o leigo, aquele que não conhece a doutrina, não conhece os trabalhos da doutrina espírita, acha que isso é uma verdade. Na verdade, nós temos provas de tonelada só nessa casa, para nem falar das demais, de que a espiritualidade, que somos imortais, que a vida continua após a desencarnação e que esses irmãos espirituais aqui se comunicam, aqui nos auxiliam, aqui interagem com a gente, alguns tentando ajudar, outros tentando prejudicar, né? Então isso é outra crença do Espiritismo. Crença na pluralidade das existências. Então são as várias encarnações que a gente passa até a gente ficar bom. É como uma escola. Precisa ir para o jardim da infância, jardim 1, 2, 3, depois vai para o pré, 1, 2, 3, depois vai para o
não sei o que, hoje mudou tudo de nome, né? Depois vai para o fundamental, vai até o 9º ano, que no meu tempo era até a 8ª, depois vai para o ensino médio, depois a gente vai para a faculdade, depois da faculdade a gente tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. A evolução é assim, né? A melhor comparação que a gente tem é que ela é uma escola, uma grande escola. Então acreditamos na pluralidade dessas existências. E crença na pluralidade dos mundos habitados. E essa crença aí, pessoal, ela é complicada até para muitos espíritas que não estudam direitinho, né? Quando nós falamos que acreditamos que todos os mundos são habitados, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é do ET, né? Mas não é bem assim. Todos os orbes, né? O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a doutrina, né? Os espíritos superiores nos falam que todos os orbes, todos os planetas são habitados. São habitados por seres semelhantes a nós, com corpos muitas vezes diferentes, ou mais evoluídos ou menos evoluídos, mas com um princípio imortal igual ao nosso. Tá? A própria mãe do Chico, né? O Chico Xavier, ele tem um livrinho bem gostoso de ler, bem facinho de ler, chamado Cartas de uma Morta. São psicografias que a mãe dele, desencarnada, lógico, ditou a ele. E ela fala dessa experiência que ela teve de ir conhecer outros mundos, outros planetas. É bem gostosinho de ler, bem curtinho, fica a dica aí, tá ok? Então, para sermos espíritas, precisamos acreditar nesses 5 princípios. Paulo, eu não acredito em reencarnação. Você vai ter dificuldade para entender a doutrina espírita. Porque vai ficar faltando uma engrenagem desse relógio. Eu não acredito que tem vida em todos os mundos. Vai ficar faltando uma engrenagem no seu relógio. Tá ok? Mas ninguém é obrigado a acreditar. Mas a gente deve estudar para nos convencermos se realmente é assim ou se não é assim. Tá ok? Beleza, pessoal? E a segunda e rápida reflexão da noite, até em face dessa situação que o mundo atravessa hoje, né? De guerra, de terceira guerra, se vai, se não vem, o que acontece. Eu recomendo a todos a leitura também de 2 livrinhos muito bacana e muito curtinhos. 2 livrinhos. Um deles chama-se A Caminho da Luz, que Emmanuel ditou para Chico Xavier. Caminho da Luz, ele vem falar sobre todos os povos da Terra, sobre como se formou a Terra. É lá no Caminho da Luz, que a gente já trouxe para vocês, que Emmanuel nos conta que o Pai remeteu às mãos de Jesus toda a massa disforme do planeta e que Jesus, com sua pleiade de espíritos puros, moldou e formatou a Terra. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás. Tá? É muito bonito esse trecho, é uma explicaçãozinha da Gênese. E um outro livro muito interessante para ler, para aqueles que acham que nós estamos indo para o buraco, é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, também psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, Humberto de Campos nos conta a visão da formação do Brasil pelo lado espiritual. Tá? Então eu tirei só um trechinho, porque nós estamos falando aqui de anjos da guarda, né? De espíritos protetores, de anjos da guarda. E o Brasil tem um espírito protetor. O país Brasil. A Europa tem um, tem. A América Latina tem um, tem. São Carlos tem um, tem. Tá? Esta casa tem um mentor, tem. Nós temos um espírito protetor? Temos. Tá? É um sistema muito grande. E olha que bonitinho, né? Então eu peguei um trechinho lá do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que dizia o seguinte, quando aconteceu isso daqui, para situar vocês? Logo após as caravelas portuguesas acharem por acaso o Brasil, que essa é uma história mal contada, um dia a gente ainda vai saber a verdade, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
Só faltou a espiritualidade soprar a velhinha das caravelas portuguesas. Então, assim que a porta no Brasil, né, na então terra de Vera Cruz, a expedição portuguesa, ou seja, é descoberto o Brasil, há uma reunião no plano espiritual, onde Jesus chama toda a sua legião de espíritos puros e faz o seguinte: dirigindo-se aonde seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura, a voz de Jesus. E ele disse: Ismael. Deve ser alguma coisa assim, né? Porque a voz de Jesus deve penetrar a alma da gente. Ismael, manda o meu coração que, doravante, sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro, nós. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como eu a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Então temos um espírito governador do país, chama-se Ismael. Esse espírito já deu algumas comunicações na Federação Espírita Brasileira, em reuniões lá de alta cúpula, né? Aí ele ainda fala para o Ismael: reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Então, acabou de chegar, acabou de descobrir o Brasil e falou: é agora, pode começar a trabalhar e a formar o nosso Brasil. Para ir para o Brasil, transplantei a árvore da minha misericórdia. Por que Jesus diz isso? Porque ele traz o seu evangelho do antigo Oriente Médio para a Terra Nova, para o Brasil. Transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a casa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres. Quem? Jesus pessoalmente. Com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Então essa daqui é a introdução desse livro que se chama Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. É muito interessante de ler, tá? Só por curiosidade, depois desse momento, Humberto de Campos nos conta que aí as caravelas portuguesas zarparam para dar continuidade, né, na busca pela costa brasileira, porque eles não sabiam ainda qual era o tamanho do país, e que eles abandonaram em Porto Seguro 2 portugueses degredados. Para ser bem breve, né, senão a gente perde muito tempo, mas a história é interessante. Portugal, o que fazia naquele tempo? Quando tinha as colônias fora, para colonizar, eles pegavam quem era desafeto do rei, quem era criminoso, quem era bandido, botava nas caravelas e falava: agora tu fica aí e monta uma cidade. Um desses, desesperado, pega uma piroga, né, uma canoa indígena que os índios tinham recebido, e sai remando para o mar, querendo voltar para Portugal. E no meio, ele tem uma crise, ele chora muito e ele pede a Jesus que alivie ele. E aí ele se sente bem, se sente melhor e o mar devolve a piroga para a terra. Olha que interessante. Só para a gente saber. Tá ok? Beleza? Então, gente, se tiver oportunidade, leiam Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho
e A Caminho da Luz, de Emmanuel, e outro de Humberto de Campos. Ok? Beleza? Só para a gente fazer um pequeno bate-papo. Então estamos lá no nosso capítulo 9, falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? E estamos lá, né? Aproveitei para colocar essa imagenzinha. Para quem acha que a coisa está fora de controle, vou repetir. Um espírito que há 4,5 bilhões de anos atrás tinha a capacidade de plasmar o planeta, de compreender a todos os 35 bilhões de almas que aqui vivem, eu acho que ele não está fora do controle, não. Mas é o que a gente estudou na última aula. É causa e consequência. Ok? Está lá um anjo da guarda, né? Um espírito protetor junto a um bebezinho, desde nenê, todos nós temos, né? Então, demos aí uma olhada. Estamos falando sobre os espíritos protetores, né? Os anjos guardiões, ou espíritos familiares, ou espíritos simpáticos. Dê o nome que quiser, né? Então falamos que eles nunca fazem o mal, que a gente precisa fortalecê-los no bem, senão eles não dão conta, que o poder deles vem da gente opor resistência dos maus espíritos. Falamos que o espírito protetor está sempre próximo do seu protegido, mas não 24 horas por dia colado nele, e chegamos até a questão 500, né? Então hoje nós vamos iniciar a 501. Nós estamos praticamente no meio do Livro dos Espíritos. São 1009 questões, com subitens, dá 1020 e pouco questões no final. Então a gente está lá no meio, ó, tá ok? Então retomemos da questão 501. Aí o Kardec pergunta, né? Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva? Eu costumo dizer, né, que o Kardec ele perguntou tudo aquilo que a gente tinha vontade de perguntar, né? Paulo, tem espírito? Ah, tem espírito. A gente acredita, a gente acredita. A gente tem fé, a gente tem fé. Então por que não aparece? Por que não se demonstram claramente para a gente? E a resposta do espírito de verdade é fácil. Se você contasse com o apoio deles todo o tempo, vocês não iam agir por vós mesmos. E o vosso espírito não progrediria. É como o aluno que está fazendo a lição, todos nós aqui passamos pelo menos em um ano de escola. Está fazendo uma lição, a gente não sabe, e o professor vai lá e fala a resposta, sem ensinar para a gente como chegar naquilo. Ah, que bacana, acertou, acertou. Aprendeu? Não aprendeu. É igual, pessoal. Para que ele, nosso, né, espírito, possa se adiantar, precisa de experiência. E frequentemente tem de adquiri-la à sua custa. Porque mais para frente, lá na questão 600 e pouco para frente, nós vamos ver sobre as leis divinas, as leis que regem o nosso mundo. E uma delas é a lei do trabalho, né? Nós já falamos aqui que não há prêmio, não há sorte, não há azar, há trabalho e há merecimento. Todo mundo ganha alguma coisa. Quem ganha mais é que teve um merecimento melhor. Quem ganha menos porque teve um merecimento menor, de acordo com o seu próprio trabalho. É preciso que exercite as suas forças. Quem? Nós. Sem o que seria como uma criança que não deixasse encaminhar sozinha. Se a gente pegar uma criança desde pequenininha e falar, ai, é tão perigoso andar, né? É muito perigoso, ela pode cair, pode ralar o gelinho. Então, não anda não, neném, fica sentado na cadeira. Mãe, eu quero água, você vai pegar água. Mãe, quer comer? Vai dar comida. Ah, eu queria, não, fica sentadinha. O que vai acontecer com essa criança? Ela não vai aprender a andar, ela não vai fortalecer seu organismo. Ela vai ser uma criança doente, ela vai ter problemas sérios. Então é bem isso que ele está falando. Com o espírito é a mesma coisa. Tá ok? Beleza? Vamos lá. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar vosso livre-arbítrio. Pessoal, nós vamos ler
todos os livros da doutrina, e em todos eles, em algum momento, vai falar desse livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o nosso poder de escolha. Quem escolhe somos nós. Ponto. Ah, mas ele me obrigou. Mas a última decisão foi sua. Ah, mas não sei quem me convenceu. Se convenceu, mas quem resolveu pelo sim ou pelo não foi você. Como a gente diz, para de terceirizar o seu erro. Tomou a decisão é sua. E está aqui a espiritualidade falando que ela não interfere. Ninguém pode decidir pela gente. Nós temos o livre-arbítrio. Os espíritos infelizes e imperfeitos podem fortemente tentar nos influenciar. Mas, gente, é influenciar. Nenhum espírito maligno vai tomar o seu corpo, pegar a tua boca e falar assim, eu quero. Isso não existe. Isso é coisa de filme de Hollywood. Ok? Mas o trabalho que eles fazem aqui na nossa cabeça, esse é muito real. Sempre gosto de dar esse exemplo, que é uma coisa que todo mundo passa. É o tal de, eu não levo desaforo para casa. Não é? Quantas vezes essa frase acabou em tragédia? E o que essa frase traduz? Orgulho, exclusivamente orgulho. Um espírito imperfeito, ouvindo você pensar desse jeito, o que ele faz? Ele vem na sua mente e começa, realmente, eu acho que a pessoa está te humilhando. Se eu fosse você, eu não deixava isso não, eu dava na cara dele. E é bem assim que a coisa acontece. Mas de quem é a decisão? Se vai dar na cara ou não? É nossa. Sempre nossa. Então, o livre-arbítrio, pessoal, é sempre nosso. Se a gente não tivesse responsabilidade, a gente não avançaria no caminho que deve conduzir-vos a Deus. Isso aqui é uma outra coisa interessante que a gente fala, principalmente para aqueles que acabam criando uma certa dependência do atendimento espiritual dos irmãos espirituais. Os irmãos espirituais bondosos não podem jamais interferir no nosso livre-arbítrio. Isso é um crime espiritual. Tá? Por quê? Veja como é lógico. Se eu chego para o irmão espiritual e falo assim, meu irmão, meu espírito protetor, eu vou para aquela porta ou vou para essa porta? Se ele falar para mim, não, irmão, eu te amo, te protejo, vai naquela porta. Eu entro naquela porta, tem uma jararaca ali, me pica e me morre, a responsabilidade é de quem? É de quem? Do irmão espiritual. Ele assumiu uma responsabilidade, ele deu causa a um efeito na minha vida. E a responsabilidade disso é dele. E eu aprendi alguma coisa com isso? Nada, porque a experiência não foi minha. Eu só sofri consequência. Legal? Então, até a gente fez aí um post, né, um videozinho curtinho. Eu tenho um encosto em mim que está acabando com a minha vida. Não, filho, quem está acabando com a sua vida é você mesmo. Tem isso. Né? Tem uma piadinha interessante também. Paulo, o que eu faço para parar o mal-olhado? Começa deixando de acreditar em mal-olhado, que não existe. Quem deu o livre-arbítrio para a gente, pessoal? Quem? Deus. Você acha que ele errou? Você acha que alguém pode tirar o que Deus te deu? Algum espírito maligno e perverso é capaz de tirar o seu livre-arbítrio? Não. Por isso que quando a gente falou lá da obsessão, mesmo lá na subjugação, que é quando esse espírito obsessor consegue dominar a vontade do encarnado obsediado, sempre ainda, lá no fundinho do tacho, o livre-arbítrio. Tá ok? O homem, não vendo o seu protetor, entrega-se às suas próprias forças, caminhar pelas próprias pernas. Né?
Todavia, se seu guia vela por ele, e de tempos em tempos chama-lhe a atenção para que se previna do perigo, né? Então veja, eles fazem tudo isso sem nos abandonar. Não interferem, mas aconselham. Torcem muito, né? Fala assim, conseguiu ganhar? Não, mas torcemos bastante, né? Tentamos intuir, tentamos aconselhar, sopramos no ouvido do encarnado, mas ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. De acordo com o quê, pessoal? Com a nossa qualidade moral. E aqui a gente não está falando de sabedoria, de educação, de ter formação acadêmica, não ter. Nós estamos falando de moral, de ser bom, de ser ruim, de ser caridoso, de não ser caridoso, de praticar o bem sempre que possível, de não fazer o mal, né? E sempre que a gente escorrega e faz o mal, compensa fazendo um bem imediatamente, né? O Divaldo Pereira Franco já nos ensina que para a gente apagar um mal feito, basta que a gente faça um bem, né? Então vamos fazer coisas boas para apagar os maus que a gente praticou. Legal? O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido ao bom caminho, experimenta um bem qualquer para si. Lembra que a gente falou que na espiritualidade não tem nada inútil. Nada inútil. Ah, Paula, eu venho aqui na palestra, mas eu não consigo e eu durmo, então eu não aproveitei nada da palestra. Não aproveitou. Todo mundo aqui aproveita alguma coisa. Todo mundo. Olha, eu ouvi, mas não entendi nada. Vou contar um segredo para vocês. Nós todos temos no nosso espírito um reservatório de memória. Que, a gente já viu isso lá atrás no Livro dos Espíritos. Nós nos recordaremos de tudo o que vimos e ouvimos nessa encarnação e nas passadas. De acordo com o quê? Com a utilidade de recordarmos ou não, porque também é muita coisa, né? Mas diz o Livro dos Espíritos que se for útil, se for necessário, um dia eu vou lembrar vocês dessa palestra, e eu vou estar aqui e eu vou lembrar do que eu estava falando, e eu tenho a capacidade de ver o que o Ângelo estava pensando do que eu estava falando. Olha como é a coisa. Legal? Então ele fala, ele experimenta um bem para si mesmo, é um mérito que lhe é levado em conta. Seja para seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. O Kardec, ele nos fala também muito, né, o Espírito de Verdade, ele nos fala assim, a gente aqui costuma falar, nossa, estamos buscando a luz, estou buscando o amor eterno e tal. Na verdade, a espiritualidade nos fala da busca da felicidade. Né? E a felicidade é um conjunto de tudo isso. Então, por isso que ele fala aqui, ele seja para o seu adiantamento, seja para a sua felicidade. Então, o nosso espírito protetor ganha quando a gente acerta e quando a gente se dá bem? Ganha. Né? Sente-se feliz quando vê seus desvelos coroados de êxito. As suas atitudes, né, os seus atos deram certo, os conselhos que eles deram para a gente deram certo. Felicita-se como um professor se felicita com o sucesso do seu aluno. Aí vem a outra pergunta do Kardec, né? E se der errado? E se não funcionar? Ele é responsável? Isso daqui, pessoal, vale para pai e mãe. Olha como a doutrina espírita é perfeita na sua concepção. Ele é responsável se o seu protegido não tem êxito? Não, já que fez o que dele dependia. Ok? Tem pai e mãe que carrega a culpa pela vida inteira, entra em depressão, tem problemas graves, por quê? Porque o filho desandou. Nós já estudamos isso também quando a gente falou de crianças e espíritos infantis. Lembra? As crianças são espíritos
adultos, não existe criança-espírito. O espírito é espírito. Uma criança de 5 anos pode ter nela ali um espírito de milhares de séculos de existência. Nós não sabemos nem mensurar isso. E eles reencarnam e são revestidos de quê? De pureza, de inocência, para que a gente, pai, mãe, pessoas, adultos em volta, possamos ter um certo cuidado para com ele. Até onde? Até mais ou menos a puberdade, 14, 15, 16 anos, alguns mais cedo, outros mais tarde, de acordo com a sua maturidade, mas até que esse espírito começa a demonstrar o quê? A sua verdadeira condição moral. A gente costuma dizer que bananeira não dá laranja. Falando em termos espirituais, pode acontecer. Mas qual é a nossa obrigação? É pegar um espírito comprometido, um espírito que atravessou problemas graves. Vamos falar um pouquinho sobre isso de novo, né? É sempre bom. Quando a gente vai ter um filho, nós somos chamados no plano espiritual. Pai e mãe. Opa, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Patrícia? Ó, tem aqui um espírito aqui. Ele foi o espírito de Átila Uno. Ele trucidava todo mundo na Ásia, ele se divertia em decapitar pessoas, e ele é um espírito bastante endurecido. Pelos nossos cálculos, seria legal se vocês passassem por essa experiência, porque vocês também precisam. Topa? Livre-arbítrio, sempre. Topa. Ok. Essa criança, depois de adulto, pode dar problema? Pode. É a natureza daquele espírito. Mas nós sempre sabemos. E nós sempre aceitamos ou não a missão. Pois não, Beto? A adoção é uma opção que a gente faz, né? Nós temos que ter em mente na adoção que é um espírito que nós não conhecemos. Não ter a nossa carga genética não tem problema nenhum. Mas é como um filho. A gente foi chamado? A gente também foi chamado? Sim. Sim. Tem algumas coisas que não são decisões assim, como a gente diz na galega, né? A gente é convocado lá, falou, ó, tem essa situação. O que vocês acham? Né? Acho que vai, acho que não vai? Tá? Beleza? Então, se não der certo, não tem culpa do nosso espírito protetor, porque ele fez tudo o que dependia dele. Oi? E também acho importante, uma vez eu ouvi alguém falando de Val, que essa fase da criança até os 7 anos, eles são como uma esponja, né? Um depósito de memória. Sim. E a função do pai realmente é essa, né? Colocar nesse depósito de memória as coisas boas, certas da vida. Porque quando chegar a verdade, ele vai ter a própria decisão e vai comparar com o que ele aprendeu e tomar a sua decisão. O que ele aprendeu como exemplo e o que ele sente, né? Sente. Isso aí. Então Exato. essa é a responsabilidade do pai. Né? Exatamente. Ó, o Ângelo está falando, né? O ditado popular é muito sábio, né? A gente diz que é de pequeno que se torce o pepino. Ou seja, é desde pequeno que a gente precisa mostrar o caminho da retidão, do que é certo, do que é errado. Porque depois eles vão decidir por si. Se ele não tiver um exemplo bom, ele vai decidir pelo que está na moral dele. É complicado, né? Fala, Cláudia. Eu achei tão interessante quando você fala dessa maturidade espiritual do adolescente. Quando a gente leva o governo da medicina, né? A criança, por exemplo, ela só consegue ter a memória a partir de 6, 7 anos, né? E o adolescente, ele só amadurece o frontal dele, o pré-frontal, na puberdade. Sobre os 15, 16 anos que ele tem a tomada de decisão de raciocínio. Então, eu achei isso maravilhoso, eu não conhecia isso. Foi um tal do espírito de verdade que falou para o Kardec. Você está vendo, Cláudia, como é muito interessante? O que a gente fala aqui, a Cláudia está falando que o que está aqui no livro da doutrina está de acordo com a medicina. Vocês lembram que eu comentei com vocês que o Kardec e Emmanuel nos falam que tudo que está aqui na doutrina espírita tem que andar de mãos dadas com a ciência. E se algum dia a ciência comprovar o contrário,
A gente abandona o que está na doutrina e fica com a ciência. Até hoje, nada foi contra a doutrina. Né? Inclusive, algumas coisas do passado que acreditavam que a doutrina estava errada, com os avanços da ciência. Tem muita coisa do André Luiz nas obras. O André Luiz era médico na Terra e virou um repórter do mundo espiritual do outro lado. Então tem muita coisa que o André Luiz falou em 1940 nos livros, em termos de medicina, da parte de citologia, de coisas mais detalhadas, que todo mundo fala, isso é loucura, isso não existe. Com o avanço da medicina, eu falo, não, o que ele falou está certo. Então é isso. Bom, Oi? naquele tempo lá existia droga desse jeito que existe agora? Qual tempo? Não tem. 1857? Existia. Opa, tem o ópio. O ópio é uma das drogas mais antigas que existe. Então, 99% dos pais falharam, porque só tem maconheiro na terra. Você tem muito, né? Mas eu não vou ser muito duro, não. Mas quem é que bebe na frente dos filhos? A diferença é o tipo da droga. Desculpem, eu bebo, mas meus filhos nunca me viram embriagado. E se beber sem álcool também acusa. Beber sem álcool ajuda. Então a gente volta lá no que o Ângelo falou, né? A criança tem a sua raiz moral e a gente tem o que a gente ensinou para eles. O que não confrontar, o que não corrigir, ele vai seguir. Tá? Hoje nós temos um problema. Não vamos falar de psicologia, porque eu não sou psicólogo, mas eu tenho que falar. Hoje nós temos um problema muito maior que a droga, chama-se aparelho celular. A gente não sabe o que os nossos filhos estão recebendo de informação. Vai num restaurante. Primeira coisa que o pai e a mãe faz com a criança é o quê? Soca o aparelho eletrônico na cara da criança. Pode ver isso. Porque assim não me enche o saco. Eu trabalhei 20 anos como voluntário em recuperação do usuário de droga. A frase mais correta sobre isso diz o seguinte: não deixe que um traficante adote o teu filho. Se você não cuidar dele, alguém leva. Alguém cuida. Beleza? Então a gente tem esses problemas aí sim. Podemos voltar? Então, o espírito protetor vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus conselhos. Ele fica chateado? Fica. Isso não será para ele uma causa de perturbação da sua felicidade? Então Kardec insistiu na pergunta anterior. Ele lamenta os seus erros e o deplora do seu protegido. Mas esta aflição não se parece com as angústias da paternidade terrestre. Porque ele sabe que há remédio para o mal. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. Olha que interessante. Essa é a diferença, pessoal, da visão lá no plano espiritual. Quando nós estamos desencarnados e a gente vê que realmente somos imortais, que essa vida que a gente acha sofrida, que acha demorada, passa. Né? O André Luiz fala no início do livro Nosso Lar, né? Uma vida é um segundo. Um século é um átimo para Deus. O tempo não tem nada a ver com esse tempo que a gente pensa. Né? Então, eles sabem que a resposta e o conserto para aquele problema vai vir em breve. Né? A gente aqui que se desespera de tudo, né? Bom, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor, o anjo guardião. Essa aqui também é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo que desenvolve mediunidade, todo mundo que é médium, todo mundo que vem quer um nome. Gente, nós precisamos de um nome para tratar com as pessoas. A gente precisa, é inerente à nossa situação de encarnados. Né?
Agora eu pergunto a vocês, espírito tem nome? Não tem nome. Ah, Paulo, mas como é que ele se chama? Eu vejo lá no filme André, Alexandre, Tobias. Isso é para nós, pessoal. E o filme Nosso Lar é uma colônia espiritual. O que é uma colônia? A estrutura é mais ou menos o seguinte. Temos nós aqui na Terra, aí a gente tem no fronte aqui, né? Nós estamos aqui na faixa de Gaza, né? Aí esta casa aqui é um pronto-socorro espiritual muito próximo à Terra, onde é um pronto-socorro. Aqui chegam os espíritos feridos, machucados, perturbados, que recebem um primeiro tratamento imediato e vão para uma colônia. Nosso lar é uma colônia espiritual. Isso é a vida espiritual plena? Não. Alguns espíritos demoram anos a se acostumar, a se desvencilhar da matéria. Tá? Então, é por isso que ele fala que a gente precisa sempre de nome, né? Como quereis saber nomes que para vós não existem? Porque como é que os espíritos se reconhecem, pessoal? Pela vibração. Pela vibração, pelo sentimento, pela simpatia, né? Pela empatia e pela sua vibração. Olha que interessante, é bem diferente da gente, né? Por quê? Porque, veja que dificuldade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem mãe? Todo mundo tem mãe. Mãe tem que ter, né? Quem aqui teve a infelicidade da mãe já estar desencarnada? Ok, alguns. Quando aconteceu o dia do seu desencarne, você gostaria de ser recebido pela sua mãe no plano espiritual? Gostaria. Qual delas? Qual delas? Dessa vida? Da vida passada? De 30 atrás? Será que a sua mãe dessa encarnação já não teve que reencarnar e você vai ser recepcionado por uma mãe tão amorosa quanto a que você viu e conheceu aqui? Bacana isso, né? Isso é o amor de Cristo. Isso é o amor do Pai, gente. Essa é a tal da fraternidade. Né? Fraternidade universal. Nunca vamos estar sozinhos, nunca vamos estar desamparados. Nunca. Ok? Acreditais então que dentre os espíritos só há os que você conhece? Né? Como então invocá-lo se não o conhecemos? Aí o Kardec falou, como é que eu chamo meu espírito protetor? Se não tem nome, se eu não conheço, como é que eu faço? Dai-lhe o nome que quiserdes. Isso eu já ouvi muito da espiritualidade dessa casa. Né? Até interessante. Para os trabalhos desta casa, para os trabalhos materiais dessa casa, é importante que os espíritos, os irmãos espirituais que conduzem o trabalho de cabine tenham um nome, para que a gente que está aqui na casa, possamos organizar administrativamente. Só isso. Ok? E toda vez que a gente pede para um irmão, né, fala, olha, um nome, meu irmão, tem um... O que eles escolhem? Um nome fantasia, gente. Um nome de uma encarnação que eles passaram. Aqui nós temos o Nazaré. Né? Temos indígenas, Uruanã, o que quer dizer? Maracá, Januário e tantos outros. São só para facilitar a nossa vida, né? Então, como é que eu invoco? Dá o nome que você quiser. O de um espírito superior pelo qual tem de simpatia e veneração. Então, se você quer falar que o seu espírito protetor é São Judas Tadeu, tá ótimo. Não tem problema nenhum. Ah, não, meu espírito protetor é um Oroxá, é o Ogum.
Você acredita nisso? Tem fé? Sente-se bem? Espiritualidade vai lhe atender, porque vai atender a todos indistintamente. Ah? Pois não. Eu não entendi o negócio. Não existe só um Zé? Um espírito Zé, mas nome de Zé tem um monte, né, Zé? Então, mas existe só uma Maria, que foi minha mãe também. Exatamente, só aquele espírito Maria. Mas você já teve várias mães. Você teve a Maria, você teve a Josefina, você teve a Antônia. Oi? A mãe biológica, a primeira. E isso numa mesma vida, numa mesma encarnação. Depois aquela que. Isso. Numa mesma encarnação ele passou por 3, né? Mas mãe biológica a gente só tem uma, mas de cada encarnação, né? O vosso espírito protetor vai responder a esse apelo, pois todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Aqui fica também uma dica, né? Estamos aprendendo espiritismo. Amanhã, como eu sempre digo, amanhã vocês podem estar montando casas espíritas novas, podem estar trabalhando aqui nessa casa espírita. Irmão espiritual é tudo uma fraternidade só. Então não há diferença. Fala, Edu. Não há nome, mas há sexo. Mulher e homem. Não. Não há. Pergunta do Edu. E o sexo? Existe espírito masculino e feminino? Não. Espírito é espírito. Existem as roupagens, vamos dizer assim. As preferências de apresentação. Porque o espírito, né, que ocupa o perispírito, que é o corpo espiritual, que é uma matéria muito mais sutil do que a nossa, mas é uma matéria, não possui aparelho reprodutor. Já falei aqui, né? A gente pega alguns romances espíritas, onde o espírito casou com a espírita e teve um monte de espiritinho. Não. Isso é um romance, pessoal. Isso é para ficar bonitinho. São de homem e mulher é mais evidente assim, na colônia. Na colônia, nas proximidades daqui, né? Mais elevado não. Até porque, quando a gente desencarna, a gente tem a possibilidade, de acordo com o nosso grau de evolução, de escolhermos a forma como vamos nos apresentar. Nós plasmamos a nossa forma. Então eu posso ser, eu gostei dessa encarnação, eu vou continuar como o espírito Paulo. Mas eu posso chegar lá e falar assim, não, a encarnação minha que foi muito boa foi naquela que eu fui Marie de não sei o que na França. E vou tomar a forma do quê? Do espírito de uma mulher. Ok? É meio difícil para a gente entender essas coisas. É só desse planeta aqui, então, que o casal pode ter filho? Não. Nos planetas mais materializados, que ainda tem essa necessidade da reprodução, sim. Existem ordens mais elevadas espirituais, onde essa reprodução não é mais necessária. A encarnação é feita de uma forma diferente. Mas nós aqui, que estamos no penúltimo degrau da escada lá embaixo, gente, todos nós. O que fala a oração do mentor dessa casa? Nenhum de nós, ninguém aqui é melhor ou pior, somos todos iguais. Nós estamos num plano de evolução bem baixo. Bem baixo. Porque lá também já teve uma evolução nesse planeta, quem já foi para lá, então. Exatamente. Necessidade mais de renascer, né? Exato. Ele não precisa expiar, passar expiação, ele não precisa ter sofrimento, ele não precisa ter prova. Então, mas nós aqui ainda vamos reproduzir por um bom tempo. Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Então dá-lhe o nome que quiser de um espírito superior pelo qual tem simpatia ou veneração. Seu espírito protetor sempre vai te atender. Tá ok? Aqui é uma outra coisa interessante para a gente encerrar por hoje.
Os espíritos protetores que dão nomes conhecidos são sempre realmente aqueles das pessoas que usavam esses nomes de espíritos conhecidos. Aí a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque existem espíritos infelizes. Quem são os espíritos, pessoal? São as almas dos homens que viveram na Terra. Tem espírito sarrista? Tem. Tem espírito ruim? Tem espírito muito bom? Tem espírito que tem medo de espírito? Tem de tudo. A gente, quando nós desencarnamos, não somos muito diferentes do que somos aqui na Terra. Não somos muito diferentes. Ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes, pela qualidade moral do médium, pelo treinamento do médium, o médium precisa educar e exercitar a sua mediunidade. A mediunidade tem que ser segura. Como diz o Chico, como diz o Divaldo, é a mediunidade com Jesus, para que a gente não se perca. Por quê? O médium é médium. Ele tem uma porta aberta? Ele tem uma porta aberta. Quem entra nessa porta? Quem ele deixar entrar. Se ele não souber que uma pessoa é boa, aquela ali é ruim, aquela ali eu não devo, entra qualquer um. Então pode acontecer de numa comunicação mediúnica, o médium está mediunizado. Quem está falando? Doutor Bezerra de Menezes. Oh, doutor Bezerra, o que eu preciso fazer para curar meu dedo? Ah, isso aí vai ter que quebrar o cotovelo. Oi? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mistificação. Um espírito pode se utilizar do médium e usar dessa forma. Então, pode acontecer. Não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que com frequência vêm por ordem deles. Por outro lado, quando aqui nós fazemos a oração inicial nesta casa, numa igreja, numa Assembleia de Deus, lá na mesquita, em qualquer... Quando a gente faz uma prece inicial, quem que a gente pede? Quem que a gente pede para estar aqui? No nosso caso, a gente pede para o Pai e para Jesus, que é o nosso mentor. Jesus vem pessoalmente aqui? Não necessariamente, mas ele se comunica e ele se transmite através da sua pleiade de espíritos puros. Ok? Então é isso que ele está dizendo. Ó. Precisais de nomes. Então, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão, pessoalmente, quando nós somos chamados para alguém e não podemos ir, nós mesmos enviamos uma pessoa que age em nosso nome. Então ele está falando que no plano espiritual é igual. Nem sempre um espírito elevado, um espírito de nome... Vamos aqui fazer uma invocação. Nós vamos agora invocar Beethoven, dá uma caixinha de fósforo para eu tocar. Não é? Não necessariamente isso vai acontecer. Tá ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Beleza, pessoal? Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Paulo, eu queria só falar uma coisa, não sei se todo mundo viu ontem no Fantástico. Um menino americano, ele é autista e deve ser Asperger, né? Não? É autista, ele compôs uma música, ele não fala, né? Ele começou a teclar o que ele pensava com o pai e ele conseguiu compor, né, através das batidas, uma sinfonia. E aí a orquestra brasileira conseguiu pegar todos esses detalhes e tocar uma sinfonia. Aí fala o quê? Reencarnação. Acreditamos em reencarnação? Sim. Uma pessoa completamente... Podemos trazer algumas reminiscências de outras encarnações? Sim, boas ou ruins. Podemos, se a gente for bem ruim, pode trazer coisas ruins. Se a gente for muito bom, pode trazer coisas boas. E aí, né? Cada instrumento ele põe um sentimento assim, de ataque, Olha que interessante. Isso foi impressionante.
Sem cortar. Interessante, né? É isso aí. Tá bom, pessoal?